Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado em Goiânia, essa temporada de poder compartilhar com os teus filhos. Que o Senhor nos dê graça, unção cada dia mais, que a tua palavra seja fluente em nós, Senhor. Cada um dos teus filhos recebam porções, recebam daquilo que o Senhor tem para eles, ativações, e que eles possam mergulhar sempre na tua palavra. Que o Senhor sempre conduza os passos dos teus filhos para que eles sejam poderosos em ti e que eles nunca se desviem dos teus caminhos. Guarda no Senhor, centrado na pessoa de Jesus sempre, e o Senhor possa nos levar sempre, Senhor, à obediência da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos falando acerca de de Manassés, há uma temporada da tribo de José. Nós falamos da letra, né, que é a insígnia, que é a questão do frutificar, do fluir, da continuação. Também falamos um pouco a respeito de José, que a gente veio desde o mês passado falando sobre isso, as bênçãos de José. Também falamos do mês de Reishman, que na Bíblia é como o mês de Bu. E interessante que esse foi o mês onde a casa do Senhor é consagrada, a casa do Senhor é estabelecida, quando Salomão ele termina a casa do Senhor, e ali então começa a consagração, começa aquela etapa de festividade, também é nesse tempo. Então, fechando aqui, o que mais entendo desse mês é um mês onde ele completa um ciclo de renovos, de avanço, ou seja, o segundo mês do calendário civil, ou o oitavo mês do calendário religioso, e 8 ele fala da santificação e de novos começos. Então aqui o Senhor está começando algo. E ontem a gente ministrava acerca desse ponto, né? Como alcançar aquilo que o Senhor tem, como alcançar essa plenitude do Senhor. E até pontuando, né? Nós precisamos, então, atravessar os impossíveis, nós precisamos vencer os gigantes, e nós precisamos vencer os moradores da terra, assim, como uma analogia. Os moradores da terra seria as obras dos pensamentos que nos liga a isso. Eu creio que esse é o último ponto, aonde o apóstolo Paulo fala que temos que renovar a nossa mente constantemente, sermos renovados, sermos renovados, sermos renovados, porque senão nós somos vencidos pelos habitantes da terra. Volto a dizer, como analogia, os habitantes da terra. O que seria mais colocado também como os habitantes da terra? As obras humanas, ou os pensamentos terrenos mesmo. Esses pensamentos que guardamos ao longo do tempo, esses sempre são os espinhos da nossa vida. Sempre aqueles que nos escravizarão lá na frente, como aconteceu com Israel. Eles não expulsaram todos os povos, e aqueles povos que ficaram foram pedras de tropeço sempre na vida dessa nação. E esse é o problema nosso. Nós entramos em Cristo, mas não expulsamos esses pensamentos, essas atitudes, essas coisas cotidianas, e faz com que isso nos leve sempre para ciclos de repetição de pecados, de angústia, de sofrimento. E esse é o ponto máximo. Então, esse oitavo mês é o mês do Senhor que nos leva para um tempo de renovo, ou seja, começa de novo, e assim como começou dia 17 de Reishivan até dia 27 de Reishivan, ou seja, 1 ano e 10 dias, foi o tempo onde o Senhor fez um recomeço, foi o tempo onde o Senhor tirou todos os habitantes da terra, foi o tempo onde abriu o maior portal de sepultura que já existiu, e eu creio que vai existir, né, quando a gente vai ver todas as guerras que teremos na grande tribulação, né, até estabelecer mesmo todo o governo do Senhor, haverá mais uma limpeza, né, a última grande limpeza da humanidade, mas nós vamos ver que esse, espiritualmente, é o tempo onde o Senhor nos leva à preservação. A gente colocou a respeito da destruição a ministração passada, mas aqui eu quero colocar agora como a preservação. Então foi o tempo que o Senhor limpou.
mas também foi o tempo que o Senhor preservou. Houve uma preservação de habitantes. Noé, esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé. Então nós estamos dizendo que também 8 habitantes, 8 humanos são preservados. O 8 fala disso, de santificação e de novos começos. Então, no 8º mês, o Senhor preserva 8 habitantes. E a obra de Reshman, ou seja, a letra de Reshman é a continuação. Veja, irmãos, em todas as 12 tribos, perdão, em todas as tribos, as bênçãos é para os filhos, ou seja, aos filhos de Jacó, eles recebem as bênçãos do Senhor. Mas nesses últimos 2 meses, esse mês e o mês passado, hebraico acabei te dizendo, né? Esses são os meses onde não são bênção para filhos de Jacó, mas sim para netos de Jacó. Esse ou essa é a bênção da preservação da semente. Há uma sempre algo que o Senhor quer que preservamos, e para mim, esse sempre será o ponto máximo de todo o nosso chamado e ministério. É sempre atribuir ou multiplicar em alguém aquilo que está em mim. Essa obra da continuação é a obra da bênção de gerações, ou seja, as heranças sendo transferidas. O Senhor fala isso. O que vale o ser humano a juntar riquezas e não desfrutar de nada? Ou seja, o que vale a gente trabalhar, trabalhar e não ter herança para trazer? Então, as heranças são as coisas mais, para mim, mais espirituais que existe, é quando nós temos a capacidade de deixar a herança em alguém, ou seja, plantar uma semente em alguém, em transferir em alguém, porque sempre, queridos, seremos a continuação de alguém. Então, essa temporada é a temporada da continuidade. O Senhor traz continuação, o Senhor quer que continue um chamado, o Senhor quer que você continue. Por isso, nós estamos confrontando quem? A sepultura, porque a sepultura é a obra da paralisação. Onde paralisa todas as coisas? Na sepultura. Fisicamente, aquele buraco é o lugar onde sonhos são enterrados. A gente até brinca, né? Sabe onde é o lugar que tem mais sonhos? É o cemitério. Irmão, quantos sonhos foram enterrados ali? Quantas pessoas fantásticas, quantas pessoas extraordinárias, cheias de sonhos, mas que foram parar na sepultura e que não concretizaram nenhum. Uma das coisas que eu sempre entendi, que sonhos nunca vão te levar para lugar nenhum. Eu sempre escuto, José era um sonhador. Não, querido, José nunca foi um sonhador. Ele tinha profecia. José, na verdade, era um projetista. Nossa, é projetista, né? Pulou tudo aqui. Mas José, ele projetava. Quando nós olhamos para o fim, a conclusão do tempo de prisão, ou seja, do processo de José, ele termina com um projeto. Ele tinha um projeto bem estabelecido. Quando o faraó pergunta, mas tá, o que eu faço com esse sonho? E aqui é o lugar onde muitos param. Se alguém chegar e falar assim, irmão, cara, você tem sonho, olha, tem um sonho, tá? Como fazer esse sonho? O que você quer? Não sei, mas eu só sei que pronto. Você já parou no sonho. Eu tenho um sonho de ser grande, eu tenho um sonho de ter um ministério, eu tenho um sonho de avançar, eu tenho um sonho de. Tudo bem, querido, sonho é muito bonito, sonho é o começo, porém o sonho, ele nunca se tornará uma realidade se esse sonho não se tornar um projeto executável. E a obra da continuidade é os projetos e não os sonhos. Se a gente pegar como que termina José, José ele fala assim, quando o faraó fala assim, fala, olha, e o que eu faço agora? Ele fala, olha, você vai pegar tantos por cento da tua colheita, você vai guardar assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Veja um projeto bem elaborado. E aí o faraó fala, cara, mas tá, quem eu vou colocar a não ser você? Você é o cara para fazer isso. Não tem ninguém mais na face da terra que pode executar esse projeto para que a gente possa ser livre da fome. Então, tem muitos irmãos e eles estão cheios de sonhos.
E agora, esses sonhos estão sendo tragados pela sepultura. Por isso, irmãos, pare de sonhar. Pare de sonhar. Eu creio que o sonho foi o começo do teu chamado, mas até agora você permaneceu só em sonhos. Só houve sonhos na tua vida. Um sonho de ser um ministro, o sonho de ser de ter um ministério, o sonho. Não estou dizendo para você sair fazendo, não. Eu estou dizendo que todo sonho ele tem que se tornar um projeto e todo projeto tem que se tornar algo que vai ser colocado em prática. E aí sim começa o processo de Deus na sua vida. Aí sim, eu vou dizer uma coisa. A gente falou 3 passos de José e depois a gente falou os 3 passos de Israel. Aqueles que já acompanharam um pouco, viu os 3 passos e 3 passos. 3 passos de José: paternidade, identidade e liberdade. Os 3 passos de Israel: vencer o impossível, vencer as maldições e vencer os pensamentos. Se nós pararmos para ver esse processo, esse é o processo dos sonhos se tornando projetos. E sabe por que muitas vezes nós estamos entregando as coisas? Porque simplesmente nós só tivemos sonhos. Cara, eu sei que eu tenho um chamado, esse é o sonho. José tinha um chamado, esse foi o sonho dele. Não é sonho de sonhar. O sonho que ele teve era o chamado dele de ser um governante. Ele entrou nos passos para que isso aconteça. E isso se tornou um projeto. Quando ele chega diante de Faraó, ele não tem somente um sonho dizendo, cara, Deus disse que nesse momento, olha, Deus falou desse momento para mim, Deus falou desse momento. Uau, eu estou de frente do governo. Não, ele estava ali, pronto para governar. Depois dessa temporada que ele passa de escravidão, prisão, ele chega diante de Faraó, pronto para governar. E quando nós chegamos nesse mês, o que eu entendo é esse estar pronto. Nós estamos decorrendo mais um ano da nossa vida. E você terminou cheio de sonhos ou cheio de projetos? Você terminou aqui com mais uma vez cheio de sonhos, e aí eu vou dizer, a sepultura está aberta, tragando muitos sonhos, porque sonhos não realizados, desejos não realizados, isso traz uma tristeza e uma angústia enorme. Em Provérbios diz isso. Um desejo não realizado que se torna amargura. E aí a gente vem de sonhos e sonhos, dizendo: o Senhor tem promessa, sim, queridos, o Senhor tem promessa. Mas aqui começa um ciclo de novo. Ou você vai trazer continuação, e a continuação é a semente que você plantou em alguém. Para mim, isso foi o lado mais top da vida de José, porque ele alcançou um nível de governo tão alto que agora os filhos entraram debaixo desse governo. Não só eles governaram, mas os filhos estão governando agora. Foi os únicos netos que receberam a bênção dos filhos. Me fala aqui dos filhos de Judá. Quem viu os filhos de Judá? Quem viu os filhos de Issacar? Quando a gente olha para Issacar, 200 líderes. Mas cadê os filhos naturais de Issacar? Vou colocar aqui como tribo. Não sei se esses filhos deles estavam lá como os 200 líderes. A Bíblia não diz. Cadê os filhos de Zebulon? A Bíblia não diz. Mas nós vamos ver os filhos de José. Os filhos de José recebendo bênção. Então, essa temporada, do 7º e o 8º mês, o Senhor está dizendo: eu quero chamar as tuas sementes. Eu quero chamar os teus filhos. Agora eu volto de novo. Para nós hoje, são os filhos gerados no Espírito. As sementes que nós estamos trazendo. Ele está chamando, olha, eu estou chamando. Irmãos, você está parando aqui. Aqui, para mim, é um divisor. Aonde você está falando aqui, olha,
Senhor, eu estou apresentando novamente os meus frutos diante do Senhor, os meus filhos diante do Senhor, as minhas sementes, e eu estou colocando diante do Senhor, dizendo, Senhor, multiplica neles e que eles avancem. Ou é o tempo que você está chegando agora e dizendo, olha, cara, eu estou cansado, estou arrasado, estou estressado, estou estrupiado, e eu estou pensando na minha vida. Você entende? São dois momentos que eu chego apresentando, dizendo, Senhor, toma aqui, mais uma vez, ativa os meus filhos, fazendo favor. Nós estamos aqui, ativa eles para eles continuarem, para eles gerarem netos, para netos, dos bisnetos, dos tataranetos, dos quintas netos. E estamos aqui, voltando, descansando para mais uma temporada. Você entende? É o tempo onde eu coloquei aqui, Senhor, eu estou apresentando todas as minhas sementes, ativam ela, coloca a bênção da continuação, coloca elas na arca, Senhor, e preserva elas dessa bagunça toda, está aqui, apresentando diante do Senhor, e eu entro no descanso, eu recobro as minhas energias, a minha força, eu entro nesse descanso do Senhor, porque eu sei que eu tenho mais um ano para poder gerar. Se você parar para pensar, nós podemos somente gerar um filho, no sentido natural, um filho por ano. Ou, né, um filho que eu falo assim, você não pode ter duas gestações no ano, é uma só. Então, se você pegar em um ano, você só pode ter uma gestação. Então, isso o Senhor está dizendo, querido, leve isso daqui. Todos os anos, apresente diante do Senhor. Joga dentro da arca, ou seja, coloca dentro de Jesus, para que as águas de purificação entrem, ative as tuas sementes, para que você continue. Muito bom receber. Mas eu vou dizer, queridos, com toda certeza, é muito melhor dar que receber. É muito bom ser ativado, mas você não sabe, querido, como é fantástico ativar. É muito bom receber transferência, mas vocês não têm ideia qual é o prazer de liberar a transferência, porque você só pode dar aquilo que você tem, você só pode transferir aquilo que você gerou. E eu vou dizer aquilo que o apóstolo José disse. Quando Deus quis salvar o apóstolo Paulo, Jesus apareceu. Mas quando o Senhor quis encher o apóstolo Paulo de unção, ele usou Ananias. E isso, para mim, é fantástico. Sabe por quê? Porque, querido, ministério nós recebemos do Senhor, mas a ativação e a unção nós recebemos de humanos. Ou seja, a nossa vida de salvação nós recebemos do Senhor, mas a unção, ela não é conquistada, ela é transferida. A unção é o ato de transferir de alguém para alguém. Veja, os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e eles recebiam o Espírito. E, irmãos, é o ponto-chave. Sabe o que é? É esse negócio de eu ter para transferir. O que eu tenho, eu te dou. Esse é o ponto da unção. E isso é passado de pai para filho. Então o Senhor quer te tirar da sepultura para que você gere nessa temporada toda, para chegar aqui e você transferir. Eu transfiro o que eu tenho, aquilo que foi gerado dentro de mim. Eu transfiro, eu transfiro, eu transfiro. Irmãos, isso é muito melhor do que receber. A gente tem vivido uma temporada de só receber. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas agora o Senhor está dizendo, você ficou maduro. Agora você tem que ter filho. Agora você fala, eu dou, eu libero, eu transfiro, eu abençoo. Antigamente eu ficava pedindo bênção, 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 né? Bênção, pai, bênção, mãe. Agora eu estou dizendo, eu te abençoo, porque agora eu tenho filho. Você entendeu? Antigamente eu era um filho espiritual somente, então eu dizia, me abençoe, me abençoe, me abençoe, mas agora eu tenho um monte de filho que eu falo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, ou seja, essa é a graça da continuação. É aqui onde o Senhor quer que nós chegamos, eu abençoo.
Mas, infelizmente, muitos terminam na sepultura e todos os anos estão somente dizendo: me abençoe, me abençoe, me abençoe. Mas o Senhor está dizendo: não, continue, comece daqui para frente, entender quem você abençoa, quem você abençoa. Então aqui termina, querida, essa temporada onde o Senhor diz: abençoe alguém. Comece a entender que a maior bênção que tem é a transferência e não receber. Receber é lindo, mas transferir é fantástico. Olha, se nós pegarmos cronologicamente, nós vamos ver Manassés e depois Efraim. Manassés e depois Efraim. Ou seja, eu tiro da sepultura e depois eu tenho porção dobrada. Mas sabe o que é porção dobrada? Porção dobrada só vem de um pai. Eliseu teve porção dobrada, mas ele recebeu de alguém. Ele não recebeu porção dobrada do Senhor. É lógico que tudo vem do Senhor, mas é a porção dobrada de alguém. Ele fala, cara, eu quero o que está em você, mas não só o que está em você, eu quero duplamente o que está em você. E Efraim é isso, a dupla porção de frutificação. Então, depois que eu saio da sepultura, ou seja, depois que a minha semente sai da sepultura, eu me torno um pai. E se eu me torno um pai, eu duplico o que está em mim em outro. Essa é a duplicidade, ou seja, o que está em mim vai para o outro duplamente. Então, você só pode receber porção dobrada daquilo que vem de outro. E essas porções dobradas, primeiro gera em você, depois você dobra para alguém. Isso gera no outro, depois dobra para alguém, depois gera no outro, depois dobra em alguém. Ou seja, sempre vai dobrar nos filhos. Tudo dobra nos filhos. Amém? Então, receba, ou seja, seja filho, porém, cresça na maturidade de um pai. Esse é o segredo. Cresça na maturidade de se tornar um pai. E quando você se torna um pai, você dobra a unção. Você quer dobrar o que está em ti, dobra na vida de alguém. Esse é o ponto máximo do Evangelho. Jesus poderia simplesmente lançar bênção para todo mundo. Jesus, como é eterno, ele poderia, depois que veio, ficar até o arrebatamento, mas ele não fez isso. Ele só ficou 3 anos. Gerou 12, 70 e disse: agora vai e dobre-se em alguém, multiplique-se em alguém, faça os discípulos. Essa é a bênção da continuação. Que o Eterno te abençoe ricamente. Eu abençoo cada um de vocês, declarando que esse seja um tempo onde a semente de vocês alcança níveis de vida e de porção dobrada. Que o Senhor dê muita graça e unção. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Shalom, queridos. Um beijo no coração. Fique com Deus.